Eu acho que nós vivemos uma situação política extremamente complexa que nos exige uma responsabilidade histórica enorme. Uma situação política que uma combinação de uma agenda ultraliberal na economia, de aumento das privatizações, de desmonte do Estado Social e de aumento do Estado Penal, uma agenda de rebaixamento global do salário dos trabalhadores, combinada com uma agenda reacionária de costumes, ganha eleição no Brasil através da figura do Bolsonaro, entrando numa rota, que é uma rota internacional também, de crescimento, por um lado, de projetos da extrema-direita. Nós podemos citar o caso da Turquia, com Erdogan, nós podemos citar o caso do Orbán na Hungria, que, cabe um parêntese aqui, tem sido bastante questionado no tema da lei que aumenta as horas extras, basicamente com passeatas enormes desde dezembro, mas, sobretudo, entre dezembro e janeiro, e a maior parte desses manifestantes são mulheres na linha de frente, lutando contra a lei do trabalho escravo, como esse projeto é chamado na Hungria. E tem como epicentro, talvez, mais forte nessa política internacional, o próprio projeto do Trump, aqui nos Estados Unidos, apresentado pela professora Nancy, com essa política de crime contra a humanidade, de separação de pais com seus filhos, no que diz respeito aos imigrantes, inclusive de mortes de criança. Foram 2 já, né, professora? Aqui nos Estados Unidos, diante dessa separação, e que representa aquilo que conflui todo o ódio contra as mulheres, contra os LGBTs e os seus direitos, contra os negros e negras, contra os indígenas, contra a classe trabalhadora como um todo. A nossa pergunta é, de fato, como esses projetos políticos chegaram ao poder e qual é o nosso desafio para, de fato, derrotá-los. A primeira delas, eu acho que cabe analisar como se venderam como antissistema, porque eles se venderam como antissistema para o movimento de massas, os filhos mais podres desse sistema político. Eu. Os filhos mais podres desse sistema político. O próprio representação daquilo que tem feito com que a economia mundial hoje tenha uma lógica de transnacionalização dos interesses das grandes companhias, de ataque aos direitos trabalhistas no mundo inteiro, de aumento da devastação ambiental, fazendo com que hoje, no mundo, a gente tenha 26 bilionários que têm a mesma renda que 3 bilhões e 800 milhões de pessoas. Nós estamos diante de um sistema capitalista capaz de produzir alimentos para alimentar 12 bilhões de pessoas e, a cada ano, 9 milhões morram por falta de alimentos, porque a lógica é do lucro acima da vida. Nós estamos num sistema de concentração que tem levado a questão ambiental a um ponto de colocar em risco a própria humanidade, diante do aquecimento global, da poluição dos nossos rios, da mineração desenfreada, e dos impactos que isso tem feito com o aumento dos incêndios, com o aumento dos crimes ambientais, com o aumento da temperatura do planeta, dos ciclones e de toda a forma de resposta que o ambiente lança diante dessa devastação desenfreada. E mesmo nesse grau de concentração, alguns filhos mais representantes desse regime político se venderam para o movimento de massas como se não fossem. O Trump, um bilionário que vocês conhecem, não preciso, dispensa apresentações. O Bolsonaro, alguém que 28 anos viveu da política tradicional brasileira, tendo uma carreira medíocre, assim como o seu cérebro, mas a carreira acompanhou o tamanho do cérebro, e não teve nem 2 projetos aprovados, e foi uma das pessoas que mais votou contra os interesses dos trabalhadores. Hoje, Jô e Talíria falavam da lei das empregadas domésticas no Brasil, uma conquista num país que tem, né, esse rasgo, esse traço desse racismo estrutural, uma conquista das mulheres. O único que votou contra, quem foi? Jair Bolsonaro. Um dos únicos que votou contra, né?
nos 2 turnos de votação do Congresso. Eu acho que eles se alimentaram de uma combinação, e isso é muito importante para a resistência nossa, da desesperança do povo com a crise econômica, que começou aqui em 2008, nos Estados Unidos, e vocês viveram isso, em que colapsou os bancos, porque o subprime, né, era toda essa bolha imobiliária, e os governos imprimiram moeda para salvar esses bancos, enquanto as pessoas eram despejadas das suas casas. E basta ver quantos ainda pessoas sem ter onde morar nós vemos nos Estados Unidos, sem assistência, em situação de rua, etc. Essa desesperança do aumento do desemprego, a situação, no nosso caso, de corrupção, de um modelo político do capitalismo brasileiro sempre alimentado pelo dinheiro do Estado e pelas relações promíscuas entre governos e grandes empresas capitalistas, e do projeto que foi eleito para mudar esse sistema político, que foi a experiência com o PT, ter se juntado ao mesmo modus operandi do sistema político, com os mesmos métodos do sistema político tradicional, levando um setor do povo enorme à desesperança. Eles mexem também com o medo da população. O medo da população diante de um país que mata 64 mil pessoas por ano. A maioria jovens, a maioria negros, a maioria da periferia. E, ao mesmo tempo, eles reagem também reagem ao avanço das lutas democráticas. Separar essa análise, essa caracterização da situação política do Brasil e muito talvez dos Estados Unidos, vai ser muito importante para a construção desse feminismo anticapitalista e socialista que nós estamos construindo. Porque esses que reagem são aqueles que não aceitam o empoderamento das mulheres. São os que não aceitam que as mulheres se levantem contra a violência doméstica e não mais aceitem como natural. São aqueles que não aceitam as meninas nas escolas fazendo luta contra o assédio e contra a cultura machista, que não aceitam movimentos como Nenhuma Menos, que não aceitam o ascenso da primavera das mulheres e que gostariam de nos colocar no lugar subalternizado que o patriarcado sempre nos colocou para seguir uma lógica de superexploração, por um lado, do trabalho, do nosso trabalho, mas também uma questão da reprodução social, que a professora Leslie falou de forma brilhante no início da palestra. São os que não aceitam o ascenso da luta LGBT e as conquistas que o movimento LGBT teve no Brasil pela sua própria luta, como a união civil homoafetiva, a partir de jornadas enormes de mobilização, foram anos até essa conquista, que não aceitam o empoderamento dos negros e negras, que lutam contra um racismo estrutural de um país como o nosso, capaz de pagar 30% a menos de salário para as mulheres brancas e até 50% a menos de salário para as mulheres negras, que seguem vendo o feminicídio aumentar, que seguem sofrendo todo tipo de violências com essa cultura escravocrata e colonial da nossa história brasileira. São os que não aceitam o empoderamento dos movimentos sociais populares e que, portanto, têm um elemento de sujeito reativo, que querem retroceder as conquistas até do maio de 68. Eu digo sempre que o nosso ministro de Relações Exteriores parece que quer voltar antes da Revolução Francesa. E pode parecer brincadeira, mas leiam as declarações dele. Leiam as declarações do ministro de Relações Exteriores do Brasil. Eu me senti lendo Os Filhos de Jacó no conto de Aya, na distopia da Margaret Atwood. Eu me senti lendo, porque é a questão que o aquecimento global é uma criação marxista dos intelectuais, a luta contra o globalismo internacional, uma coisa, de fato, muito ultrapassada, das vozes do passado. E eu acho que é importante, porque nós vamos ter que separar aqueles que compraram gato por lebre nessa eleição, que, ao sentir uma desesperança profunda, votaram contra seus próprios interesses, de maneira errada, enfim, mas que precisam fazer a experiência mais rápido possível com esse processo, estando conosco na luta contra as reformas e os ataques aos direitos dos trabalhadores no Brasil.
e aqueles que nós vamos ter que derrotar. Os pensamentos, o atraso e o reacionarismo, como outros e outras fizeram antes de nós. Para isso, eu acho que essas vozes da mudança, a onda das mulheres, é fundamental. A nossa própria eleição, como a professora falou, vejam vocês, o Brasil elegeu o Bolsonaro, mas teve a maior manifestação feminista da história do seu país, comandado por mulheres no Not Him. Comandado por mulheres na linha de frente, com a clareza política de que este projeto é um projeto contra os avanços civilizatórios e os direitos das mulheres e os direitos das trabalhadoras. E, ao mesmo tempo que esse novo sujeito social precisa se converter em político, é preciso debater que feminismo. Nós queremos um feminismo interseccional. Nós temos a clareza de que o nosso feminismo é um feminismo que tem classe, porque ele é da classe trabalhadora, porque ele é dos 99% contra 1. É um feminismo que tem lado na discussão entre capital e trabalho, porque é o feminismo das mulheres, das trabalhadoras, dos que não aceitam essa lógica do capital acima da vida. O nosso feminismo tem cor. Ele é um feminismo negro, ele é o feminismo indígena, ele é o feminismo das trabalhadoras. Nosso feminismo tem gênero e tem identidade de gênero, porque tem que ser um transfeminismo, não pode, de maneira nenhuma, não ser trans, não ser LGBT, não ser o feminismo das lésbicas. E nós, nesse feminismo, nós temos alguns desafios agora para a agenda do tempo presente. Vocês fizeram aqui nos Estados Unidos um dos maiores atos da história do país, logo depois da eleição do Trump. É preciso que a gente converta essa onda, de novo, que construiu a greve internacional das mulheres, com nenhuma menos, nesse 8 de março. Nós precisamos colocar na rua a nossa indignação e construir a mobilização em defesa daquilo que a minha amiga Rosana Pinheiro Machado chamou da vitória das mulheres. Apontou a vitória da extrema-direita no projeto político, mas também apontou a vitória de um novo movimento de mulheres que se coloca, e queiram eles ou não, não voltará para casa. As mulheres jamais voltarão para casa, assim como os LGBTs não voltarão para o armário. Não tem nenhuma chance histórica disso acontecer. Às vezes, na superestrutura política, as mudanças na sociedade não acontecem tão rápido como as nossas pernas e como o nosso empoderamento. O problema é que, enquanto esse projeto da extrema-direita seguir no poder, vai aumentar muito a violência de gênero, a violência contra a comunidade LGBT, contra a Amazônia e contra a comunidade indígena, todos esses elementos que foram trazidos pela professora Tereza. Eu acho que nós temos elementos aqui, nesse 1 minuto que me resta, de expressões dessa construção. Eu chego nos Estados Unidos muito contente de ter uma vitória estrondosa da greve dos professores em Los Angeles e de uma greve que começa a se construir aqui em Oakland, como expressão também da classe trabalhadora em ação. Há 40 anos os Estados Unidos não via isso. Isso é germe do novo. Assim como metade da população falar em socialismo, assim como nós debater o anticapitalismo. Portanto, essa luta, ela é internacional, ela é de negação da extrema-direita, mas também é de afirmação do novo, da independência política, da democracia radical, da ideia da maioria controlar a política e a economia. E, nesse momento, sim, a gente precisa de criatividade, a gente precisa de coragem, mas a coragem nunca foi a ausência de medo. A coragem sempre foi enfrentar os medos e, coletivamente, se organizar para derrotar os medos e para derrotar os projetos políticos que nos atacam. Eu termino dizendo para vocês que, quando me falam que a resistência será dura, eu digo sempre, não será mais dura que 500 anos de genocídio dos indígenas, e eles seguem vivos na luta por reconhecer os que vieram antes deles. Não será mais dura, não será, que 388 anos de escravização, de violência, de sangue e suor dos negros e negras arrancados. Não será mais dura do que as mulheres que, há quantos anos, resistem contra uma lógica extremamente machista e patriarcal e as suas violências. A cada dia nós temos 3 de nós vítimas, mortas por maridos e ex-maridos. Então, isso cresceu, já cresceu nos últimos tempos no Brasil. Então, que a gente honre a memória dos que vieram antes de nós, e a melhor forma de honrar é na luta, inclusive também
pela companheira Marielle Franco. E, para isso, a gente pede a ajuda e a luta de vocês. Dia 14 de março, faz 1 ano que a nossa companheira foi morta. 1 ano que a nossa companheira foi morta. E até agora o Estado brasileiro não respondeu. A cada dia de silêncio sobre o caso da Marielle, aumenta a possibilidade de crimes políticos, a dor e, ao mesmo tempo, a possibilidade das milícias seguirem criando seus tentáculos paramilitares no Estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então, esse internacionalismo também é uma marca dessa luta anticapitalista e socialista que nós temos que construir, porque se o projeto da classe política dominante, dos capitalistas e da nova direita, dessa extrema-direita, é internacional, a resistência também será. E eu digo mais para vocês, a vitória também. As madres da Praça de Maio, vocês sabem a história, que lutavam pelos seus filhos, mortos pela ditadura militar, sempre diziam, não tem luta perdida, a não ser a que a gente abandona. Essa nós não vamos abandonar nunca.